E eu quero já começar falando da nota do Palmeiras. Nota do próprio Palmeiras, tá? Você vê aí que é da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse SE Palmeiras é a Sociedade Esportiva, né? Leila Pereira Futebol Clube. A Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal. Tipo, ela acha que tá demais, tá muita pressão. E ela fala aqui de vários caras da mídia, coisa e tal, hipócritas que só falam quando é contra o Palmeiras. Eu não vou ler a nota inteira é chatice tremenda também aqui. Mas assim, vamos lá. Ela fala que vê com uma pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente. O Flamengo também, né, entrou nessa onda aí de criticar a arbitragem depois desse jogo contra o Palmeiras, e o diretor de futebol do Flamengo, ele falou que não cheira bem da maneira que foi feito aí. E tem o histórico que eu já falei do John Textor, que eu vou aprofundar e lembrar um pouquinho do que aconteceu, que também colocou em xeque, né, a idoneidade da arbitragem brasileira e do Campeonato Brasileiro, se ele estaria preparado para um ou outro ganhar, se tem uma predileção mesmo, se o negócio rola e que vence o melhor. Então o John Textor, ele colocou isso à prova, ele se ferrou inclusive, né? Mas vamos lá. E ela fala que eles querem instaurar o caos, beneficiando dele para coagir a entidade e indivíduos na busca da vantagem futuras. Tipo assim, no futuro, querem ganhar do Palmeiras no apito. Então, gritam agora para no futuro ganhar do Palmeiras no apito, porque agora a arbitragem ficaria ali contra o Palmeiras. É um papinho assim pra boi dormir. Eu acho que é uma coisa assim bizarra, né? Se dá o pênalti pro São Paulo e pode ficar 3-0 e expulsa o Andrés Pereira, já tem o Palmeiras com um jogador a menos, tendo que buscar 2 ou 3 gols. Não pega mais. É quase impossível, sabe? Então, acho uma sacanagem. E eles falam que o Alan Franco deu cotovelada, a Bobadilha era pra ser expulso, o Alan Franco deu cotovelada no Sousa, que eles que foram ali prejudicados pela arbitragem. É uma coisa assim inacreditável. E ela fala que cabe salientar que, mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem. Aqui, a nota, ela tem duas coisas inteligentes. Ela fala assim, ó, mesmo quando se sente prejudicado, né, prejudicada, a diretoria do Palmeiras, aquela Leila deve falar dela própria, né, raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem. Tá vendo? Olha o que ela fala aqui, que a diretoria raramente. Então tem duas coisas que ela tira do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira é o técnico que fala todo jogo. E ela, em vez dela falar o Palmeiras, na figura do Abel Ferreira, todo jogo que ele perde ou empata, ele reclama de arbitragem, ela foi esperta, que a nota. Ela fala, a diretoria do Palmeiras tirou o Abel. Raramente tira aquele todo jogo de toda a coletiva que ele coloca ali a incompetência dele na conta de terceiros. Ele terceiriza quando ele perde, quando ele ganha ele é maravilhoso. Quando ele perde, ele terceiriza e paciência, fique como você quiser aí. E a nota segue, aí eu não vou ler mais a nota, porque aqui também já é uma coisa desgastante, né? Ficar lendo notinha do Palmeiras também. Mas enfim, o John Textor, presidente do Botafogo, ele é americano, né? Eu acho, não sei que país que ele é, acho que ele é estadunidense. E aí ele, quando esteve aqui no Brasil, que teve aquele campeonato que o Palmeiras virou pra cima do Botafogo, que o Botafogo tava bem na frente, até teve aquele jogo lá que o Endrick dá aquela joelhadinha na bola e faz um golaço, que é contra o Botafogo lá, né? O Botafogo realmente ele perde aquele campeonato, mas ele atacou pra tudo que era lado, falou que o São Paulo mesmo, que ele tinha visto por inteligência artificial que os jogadores teriam feito corpo mole. O próprio São Paulo se pronunciou contra ele e quis a prova. O Palmeiras também, então o Texto se ferrou. Agora, hoje, quando você vê o Palmeiras, a quantidade que bate de pênaltis e esse jogo contra o São Paulo, eu não vou dizer pra você que o campeonato está comprado, não. Eu não tenho como saber isso, né? Mas assim, que tá muito estranho, tá? E aí eu não diria pra você também que é porque está comprado. Isso aí também seria muito leviano. E seria até errado da minha parte. Eu não acho que tá comprado, não. Mas assim, quando você tem uma pessoa igual a Leila Pereira e um cara igual a Abel Ferreira, que são dois pau e viola, é no peito mesmo. O Abel, se tem um lateral invertido, ele cai pra cima do árbitro, cai pra cima do jogador, como ele fez com o Lisieiro e Caleri. É um técnico que pula pra cima do jogador na beira do campo com a agressividade. Sabe, ele vai pra briga, ele foi pra cima do Lisieiro, o Lisieiro baixou a cabeça ali. Todo jogador que vai brigar com o técnico, ele pensa duas vezes. Tenho certeza que o Lisieiro e o Caleri, se quisessem pegar o Abel nos finalmente, ganhariam do Abel, claro.
Mas o Abel, ele é um cão de briga na beira do campo ali. Então, quando ele cai pra cima de um jogador, o jogador, ele tem na figura dele, na cabeça, Felipão, Tite, Luxemburgo, Muricy, são caras mais velhos, Dorival, que não estão ali pra briga. Então, um jogador que é um atleta, forte pra caramba, malha o dia inteiro, treina o dia inteiro, ele não vai bater num técnico, lógico. O Abel é um cara mais jovem, mas também é um técnico. Você não vai brigar, você não espera essa atitude de um técnico. O cara vir te intimidando pra porrada. O Abel fez isso com o Lisieiro e fez isso também com o Caleri. E o Abel, ele normalmente, ele é um cara agressivo. Ele na coletiva, ele pega no pé dos jornalistas lá, quer nem saber, larga a coletiva no meio, bate que bate. Uma menina um dia fez uma pergunta pra ele lá, ele tratou ela igual um lixo e colocando que ela era... Parecia, né? Parecia que ele tava colocando porque ela era mulher, ele não ia responder direito. Foi muito estranho, foi muito esquisito. Então o árbitro pensa, poxa, se eu esquecer esse apito aqui agora, será que eu não vou ter vida mais fácil depois? Não vou ignorar? Poxa, Vitória, Juventude, Sport, Mirassol... Sabe, esses times aí, vai deixando, vamos aí. Pode ser que passe isso pela cabeça. Não sei também, mas pode ser que passe isso pela cabeça. Apitar contra a Leila e contra o Abel talvez não seja fácil, né? Até pelo comportamento que o Abel demonstrou contra a Lisieiro e contra a Caleri e também nas coletivas. Então, quando a Leila fala que a diretoria raramente reclama, pode até ser, mas o Abel reclama todo jogo que ele perde. Se ele ganhar, beleza. Se ele empatar, arbitragem. Se ele perder, arbitragem. Nunca é o time dele, nunca é ele, arbitragem. Quase todo jogo, quase todo. Então, raramente, Leila Pereira ou Palmeiras, o Abel Ferreira raramente deixa de reclamar de arbitragem quando ele não ganha ou quando ele empata. A CBF atendeu o Júlio Casares, né? O presidente da CBF atendeu o Júlio Casares. Foi rápido. Marcaram uma reunião onde o Rui Costa participou da reunião e a própria CBF falou, não vamos poder divulgar. A CBF estava lendo que ia pedir autorização para a FIFA, mas assim, não pode realmente divulgar eles não podem divulgar quando não tem a figura do VAR intervindo no jogo junto ao juiz. Por exemplo, o que deveria ter acontecido? Quando teve o pênalti escandaloso no Tapia, que o juiz não marcou, o VAR deveria ter chamado o árbitro até a cabine. Falar, vem pra cá, vem ver aqui, porque pra mim foi pênalti. Aí o árbitro iria conversar com o VAR e essa conversa é pública. Essa conversa teríamos acesso porque ela fica sendo pública, a CBF tem que divulgar no site dela, inclusive. Só que aí o árbitro não vai pro VAR. Ele não vai até a cabine do VAR. Então nós não temos aí um lance duvidoso. Portanto, não temos o áudio. A mesma coisa, o VAR não chama o árbitro para ver o lance, o pisão ali na canela do Marcos Antônio, do Andrés Pereira. Então, quando nós não temos essa figura do pisão, do VAR chamando para ver o pisão, então quer dizer, não tem também o áudio. O que o árbitro ia dizer pro VAR? Não foi pisão, não. Não tem como. É o lance mais bizarro, mais ridículo do mundo. Nada contra o Andrés Pereira, também um moleque gente boa pra caramba, veio a público, falou que nunca foi maldoso, que não fez de propósito, e eu acredito mesmo. Acho que o Gustavo Gomes queria quebrar o tap ali em alguns momentos. Acho sim, porque tem um histórico por trás também. O Andrés Pereira não, ele foi limpo, só que pegou pra ser expulso. Igual o Rigoni contra o Fortaleza. E aí o árbitro não chama, o VAR não chama o árbitro pra cabine, aí nós ficamos aqui. Não tem nem áudio vazado, não tem nem áudio divulgado. Então é uma coisa assim precária. Deixa eu mostrar pra vocês agora a polêmica do momento, que isso aqui é... Esse rapazinho aqui, ó, que é um tal de... Como é que ele chama aqui? Vamos lá, deixa eu mostrar. É o tal de Andrade, tá? Pedro Andrade. São Paulo tem um cara na base chamado Pedro Andrade, tá vendo? É este rapaz aqui, Pedro Andrade, fechou? Tá vendo? O que aconteceu? O Vitor Roque, ele fez umas postagens. Uma delas era de um tigre mordendo um veado campeiro. Sabe aquele bicho, o veado campeiro, que eles chamam de Bambi? Então, é um tigre, acho que é um tigre ou um leão, não sei se é um tigre ou um leão, mordendo um Bambi, né? Mordendo um veado ali, caçando um veado. Campeiro, veado campeiro, veado, né? Campeiro. Então, quando o leão tá ali, ó, o tigre, né? Que ele é o tigrinho, né? Pelo que eu fiquei sabendo, o Vitor Roque é o tigrinho. Esse aqui é o tigrinho. Então, ele pegou e... comeu o Bambi lá. Beleza, tá? Tirou sarro, fez a postagem, o próprio Palmeiras parece que pediu pra ele apagar, ele foi lá e apagou. Mas essa postagem dele aqui, que é ele correndo no Morumbi,
Ele posta assim, ó. Isso é Palmeiras. Lutar até o final e não... Aí tem mais, tá? Teria que descer, eu já printei aqui mesmo, vai ficar por aqui mesmo. Não vou nem ver o que tem mais printado aqui, mas é do Vitor Roque. E aqui nós temos uma curtida. Eu vou até mostrar mais no close. A curtida é do Pedro Andrade, tá vendo em negrito, branco e tal, sei lá como é que chama esse branquito aí. Tá aí, ó. O Pedro, tá vendo aí? O Pedro Andrade, ele curtiu aqui, ó. Pedro Andrade 4. Vê aí, ó. Pedro Andrade 4. Ele curtiu a postagem do Vitor Roque falando aqui é Palmeiras, papapá, pipipi, pipipum. Aí, a torcida que conduz oficial. Não sei se isso aqui é do Baby, essa página, mas é a torcida que conduz oficial. Diz assim, ó. Não toleramos isso. Demissão pra já desse jogador sem futuro igual o time dele. Um palmeirense aqui tira a sarra e fala assim, ó, é a palmeirização do universo, né? Ele coloca aqui embaixo, que é a palmeirização do universo, tá vendo? Mas aí o maluco aqui, ele coloca a torcida que conduz, que quer o jogador demitido imediatamente. Demissão pra já desse jogador sem futuro igual o time dele. O time dele aqui, no caso, é o Palmeiras. O cara foi curtir um post do Vitor Roque falando que é Palmeiras, luta até o final, coisa e tal. Quando o Palmeiras ganhou um jogo bastante bizarro do time do São Paulo dentro do Morumbi. Se esse moleque aí, o Pedro Andrade, ele é palmeirense? Eu não sei. Ele pode ser amigo pessoal do Vitor Roque? Pode. Pega nada. Curtiu o post do amigo dele, cresceram junto no futebol, sei lá. Né? Eles têm idade parecida ali, 20, 21 cada um, 22. E o cara, ele pega e curte o negócio. Só que, porra, você tem que ter um pouquinho mais de cérebro também, né, meu? Você tá jogando no São Paulo. Você não tá sentindo o clima? Nada. Você tá alheio. Você tava em Nárnia... Tá lá em Nárnia, no guarda-roupa, no mundo de Nárnia, você volta pelo guarda-roupa, você não sabe que teve o São Paulo e Palmeiras, você não viu como é que foi o jogo, você não viu nada. Você vê um post do seu amigo Vitor Roque, você vai e curte. Então, assim, é difícil acreditar que você não viu nada. É mais crível, é mais fácil de acreditar que você é palmeirense mesmo, né? E aí tem que ser muito esperto, né, cara, pra fazer um negócio desse. Esse Pedro Andrade é um moleque de 20 anos que nunca pisou no profissional. Como é que já tá fazendo burrada agora? Sabe, faltou inteligência aqui. Eu não vou aqui pedir pro cara sair, porque assim, não compete a mim. Mas nós vimos o Jetterson, que o São Paulo tava contratando, era um cara que também tirou sarro do São Paulo na rede social, e depois disso, que ele tirou sarro do São Paulo, o São Paulo ia contratar, a galera levantou os posts anteriores e viram que o Jetterson tirava sarrinho do São Paulo. Ele perdeu a contratação e sabe lá Deus onde joga hoje. Não sei nem que futuro que teve. Você tá trabalhando com futebol ainda, você já tá trabalhando no mercado, no açougue, no Uber, não sei o que tá fazendo da vida. Ninguém sabe. Quem é Jetterson hoje? Vacilou total. Então aqui, pro Pedro Andrade, não vou pedir pra ele sair do São Paulo não, porque aí se o São Paulo quiser tirar, não vou ficar eu com essa culpa aí no futuro. Mas, que vacilo, hein? Que vacilo tremendo. Tomara mesmo, tô falando de coração aqui agora, que ele dê a volta por cima, que ele explique isso aí, que ele curtiu errado, que ele ia comentar, ia xingar o Vitor Roque e acabou batendo sem querer o like lá, uma coisa assim, sabe? Pra ter carreira, cara, pra melhorar o teu futuro, eu não vou torcer contra o teu futuro não.